Aqui a gente vai trabalhar as dúvidas, certo? Que eu pedi que vocês colocassem naquele formulário lá sobre dúvidas. Em cada uma das turmas eu coloquei esse formulário e a gente vai dar uma olhadinha em quais foram as dúvidas que eu consegui pegar, porque a participação não foi muito boa, o pessoal resolveu não. O pessoal não está com dúvida, né? Então tudo bem, né? Semana que vem é a prova. Né? Mas enfim, as dúvidas que eu consegui coletar de algumas turmas, eu juntei todas aqui nesse vídeo, certo? E você vai ver agora. Eu espero que não fique, eu espero que elas fiquem esclarecidas, certo? Então isso aí eu consegui pegar até o dia 14 de julho, certo? Até às 11 horas, certo? Quer dizer, isso aí são dúvidas agora do segundo ano, né? São as dúvidas do segundo ano que eu consegui pegar até esse momento, certo? Agora vai vir um outro vídeo também com as dúvidas do pessoal do terceiro ano, certo? Então vamos lá, vamos ver como foi que ficou. Essa questão, essa pergunta aqui, ela é sobre a questão de você encontrar solução, volume da solução, né? Então, veja bem, se essa foi a sua dúvida, o volume da solução ele é dado na questão, certo? Ele vai ser dado na questão e se ele não for dado, você coloca no lugar o volume do solvente, certo? Ele vai contar uma historinha lá, tal, é uma solução perfazendo um volume de tanto, né? Ele vai dizer perfazendo um volume de alguma coisa, aí ele vai indicar o volume, que pode ser em litro, pode ser em mililitro, ou pode ser, geralmente vai ser nessas duas coisas aqui, certo? Ou então pode ser também em centímetro cúbico, pode ser em metro cúbico, pode ser nessas unidades aí, certo? Ele vai dizer, geralmente ele fala solução fazendo 1 litro, ou então totalizando o volume final de tal. Aí nesse caso, ele deu o volume da solução, certo? Agora, se ele não der no texto nenhuma indicação do volume da solução, você vai pegar o volume do solvente, certo? Você pega o volume do solvente e arredonda esse volume do solvente para o volume da solução, né? Então, por exemplo, você considera o volume do solvente que ele deu, certo? Como o volume da solução. Por que isso, professor? Vamos supor que você faça 1 litro, você vai fazer 1 litro de solução de sacarose, de açúcar, né? Você vai fazer garapa, vamos supor que você vai fazer garapa. E aí você pega 5 gramas de garapa, certo? Para fazer esse 1 litro daqui, né? Aí nesse caso, esses 5 gramas aqui do açúcar, né? Ele vai ocupar quanto de volume? Qual é o volume desse açúcar? É quase nenhum, certo? É um volume muito pequenininho, tão pequenininho que tanto faz você dizer que você pegou 1 litro de solvente, né? Como você dizer que pegou menos de 1 litro de solvente para completar com esses 5 gramas aqui. Então, como esses 5 gramas de açúcar não tem volume quase nenhum, aí o cara da questão ele vai arredondar, ele vai dizer assim, fazendo pegou 1 litro, né, de água para formar 1 litro de solução, 1 litro de garapa, que é a solução de açúcar, né, de água com açúcar, né? E aí nesse caso veja que não bate. Se você tem 1 litro de água, né, para fazer 1 litro de garapa, é claro que esse volume aqui da garapa vai ser maior que 1 litro por causa dos 5 gramas de açúcar, né? Que vai ter um volumezinho a mais ali. Mas não vai fazer diferença nenhuma. No caso, você pode arredondar aqui e dizer que você pegou 1 litro de água. No caso, o volume do solvente vai ser aproximadamente o volume da solução, certo? É só você prestar atenção que ele vai dizer. Então, teve um momento nas minhas explicações em que eu citei como exemplo o número 1 que fica, que naturalmente multiplica, está multiplicando ou dividindo qualquer fator, qualquer variável, qualquer incógnita, e o garoto ou garota, ele perguntou se fazia alguma diferença colocar ou não esse número 1, se a conta ia dar errada sem ele. Sem o número 1 para multiplicar, pode dar errado a conta? O que eu quero dizer é que se houver o caso de esquecer esse número 1 para multiplicar, a conta pode dar errado, certo? Então, vamos ver. Veja só, vamos supor que você tenha a fórmula da molaridade aqui, certo? Aqui, volume em litro. Teve um momento que eu falei que aqui tinha um número 1 multiplicando. Se o número 1 está em todo canto, ó. Ele está aqui,
Ele está aqui, ó, multiplicando, tanto faz multiplicando como dividindo. Então, a pergunta dela é, faz diferença se eu não colocar o número 1? Então, veja, ó, sem o número 1 para multiplicar, pode dar errado a conta? O que eu quero dizer é que se houver o caso de esquecer o número 1 para multiplicar, a conta pode dar errado? Não, a conta não vai dar errado, porque qualquer número multiplicado pelo número 1 dá ele mesmo. Quanto é 1 vezes m? 1 vezes m é m, né? Porque você tem m uma vez, e 1 vezes m é m. Quanto é n1 vezes n1 vezes 1? É n1, certo? Quanto é v vezes 1? É v, certo? Então, tanto faz na multiplicação ou na divisão, o 1 ele vai ter esse efeito. Ele não altera o resultado, é uma propriedade da multiplicação. Então, vamos supor que eu tenho aqui 4 dividido por 1. Quanto é que dá 4 dividido por 1? Dá 4, né? Quanto é que dá 4 vezes 1? Dá 4, certo? Então, ele não altera o resultado, ele é um elemento neutro da multiplicação, certo? E da divisão também. Então, superando aqui essa parte, aí eu comento aí, né? Mas eu vou fazer os vídeos mesmo, que é melhor. Minha dúvida é saber por que na química as contas envolvem letras. Então, isso aqui é de matemática também. Veja que já tem duas perguntas de matemática, ó. Pois às vezes me atrapalho, porque as matérias usam letras e números. Então, isso aqui é o básico do básico do básico. Isso aqui representa muito bem a falha do processo de ensino nosso. Veja, não é o professor, certo? Não é o professor que está falhando, é o sistema que falha, certo? Eu digo isso com muita tranquilidade, sem nenhum remorso de nada. Esse aqui representa o fracasso escolar. A próxima pergunta é aqui, ó. A fração em mols e fração molar é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. E essa eu não vou comentar não, basta dizer que é a mesma coisa. Essa aqui é uma questão interessante que é sobre matemática, certo? Essa questão aqui sobre matemática, veja só. Então, veja só, por que existem letras e números? Professor, existem letras e números, eu me atrapalho com isso. Bom, para começar, se eu estou falando de molaridade e não sei qual é, como é que eu representaria a molaridade aqui? Entendeu? Eu quero saber qual é a molaridade. Eu estou lhe dando o número de mols e estou lhe dando o volume em litro, certo? Quero saber qual é a molaridade. Vamos supor que eu já tenha esse número de mol aí, ó. Eu estou lhe dando 2 mols, que é um número, né? 2 mols. E estou lhe dando aqui 4 litros. Gente, só um instantinho aqui. Então, voltando para cá agora, se livrando aqui dos barulhos da minha sala barulhenta, eu lhe dou esses 2 mol na questão e digo que o volume da solução é 4 litros, certo? Aí pergunta assim, qual é a molaridade? Como é que eu vou dizer isso? Qual é a molaridade se eu não der um símbolo para isso? Então, essa é uma questão. Eu tenho que representar de alguma forma, de alguma maneira, aquilo que eu não sei o que é, certo? E isso daqui são variáveis. Olha, então eu boto aqui, isso aqui, boto, por exemplo, concentração, massa 1 e o volume aqui, né? Aqui, M1 e o volume da solução, certo? Isso são variáveis. Eu sei que isso daqui, ele pode variar, esse volume pode variar e essa massa pode variar, entendeu? Então, como é que eu vou escrever a fórmula se eu não usar as letras, certo? Eu tenho que usar as letras, certo? Eu preciso usar as letrinhas, que são as variáveis, certo? Essa pergunta também tem a ver com matemática, né? Elas são as variáveis, ou a gente pode chamar também de incógnitas. Incógnitas, isso aí, são as incógnitas. A gente não sabe quem é, né? Se ela é incógnita, não sei se tem esse N aqui, não lembro. Se ela é incógnita, a gente não sabe quem é aí, quem é que vai substituir essa letra. Então a gente bota as letrinhas para poder substituir pelos números, e cada letrinha dessa representa uma grandeza. Eu dei essa aula sobre grandezas no começo da pandemia, certo? Então quem foi meu aluno ano passado viu essa aula. Uma solução, por exemplo, de cloreto de cálcio, ela tem X porcentagem, certo? Ela tem um percentual. Aí eu quero responder e saber quantos molares, né? Quantos molares de solvente, e é de solvente, está tudo bagunçado aqui, né? Quantos molares de solvente há nessa solução? Como eu faço para ter mais certeza? Veja, isso aqui tá complicado, isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui o F9, olha.
eu tenho uma solução de cloreto de cálcio, certo? Tem X porcentagem, vamos supor que seja 10%, né? Aí eu quero responder, saber quantos moles de solvente tem, certo? Pronto. Primeiro você tem que saber quem é o solvente, né? Segundo, você tem que saber se esse percentual daqui é em massa ou se é em volume, certo? Supondo que seja em massa, né, você vai ter que saber exatamente qual é a massa da solução, certo? Então aqui descambou, que tem muita coisa aqui, não tem muito a ver isso daqui, certo? Não tem muito a ver. Então, deixa eu ver aqui, tem uma formulazinha que associa concentração comum com título, né, que a partir desse título aqui você vai tirar o percentual, você pode tirar desse título, e aqui você tem que ter a densidade. Então, para você fazer essa relação aqui entre percentual, considerando que esse percentual é em massa, certo? Com quantos mols tem, você vai ter que usar essa fórmula aqui, certo? Você vai ter que usar, ó, a densidade também, você vai ter que saber qual é a massa da solução, certo? E aqui você tem que saber qual é a concentração comum no caso também, entendeu? Então aqui, como o percentual nesse caso ele está muito longe, precisaria de passinhos e mais passinhos para você chegar na questão de quantos moles tem um solvente, certo? Quantos moles tem um solvente? Então aí é um caminho mais longo para você chegar até aí. Então, para começar, quem fez essa pergunta precisa entender primeiro que quando você fala em percentual, você tem que dizer se esse percentual é em massa ou se é em volume, certo? Ou não entendi a pergunta, ou você não sabe o básico sobre o percentual, certo? Tá meio que uma confusão aqui, certo? Você precisa, para você se ajudar, me fazer perguntas sobre o que é o percentual, o que é esse percentual. É mais ou menos isso aí. Pronto, aqui chegou na hora de avaliar. Quem avaliou, avaliou como ótimo, muito obrigado. Obrigado simplesmente por participar da avaliação, né? Já foi alguém que respondeu hoje já aqui. É isso aí. Pronto, é isso. Eu vou parar a gravação aqui do OBS. Então, vamos aqui agora para a seguinte pergunta. A pessoa disse, não entendi muito bem o que é concentração comum. Então, tá aqui o textinho dela. Ela não entendeu muito bem o que é concentração comum. Aí o que foi que eu fiz? Eu separei aqui um exemplo de um medicamento que é esse daí, esse Calman, que é feito com fitoterápicos, né? Passiflora incarnata, Craterus rhiphidophila, Gandhi e Salix alba, que se eu não me engano é o salgueiro alguma coisa, salgueiro branco. Tá aqui. É o salgueiro branco. Então esse remédio que é um fitoterápico para insônia, ansiedade e irritabilidade, acho que eu vou comprar para mim, certo? Veja só, o que eu quero que você observe aqui é o seguinte, que eu tenho aqui unidades de medida. Então quando trata-se de concentrações, é bom a gente prestar atenção nas unidades de medida. Olha, eu tenho aqui mililitro por mililitro, certo? Ó, então eu tenho volume por volume. Esse daqui é um título, certo? É um tipo de concentração que a gente estudou, que é o título. Aqui eu tenho outra substância, que é esse Craterus rhiphidophila, que ele está também em volume por volume. Então é título também. Então nesse caso aqui a gente vai ter uma concentração em título. Então trata-se das unidades de medida, ou mais precisamente, trata-se das grandezas que estão envolvidas na forma de concentração. Já o salgueiro branco, né, a gente tem outro tipo aqui. Ó. A gente tem aqui esse miligrama, que vai ser massa, dividido por mililitro, que vai ser litro. Então, nesse caso, a gente tem a concentração comum. Certo? Então, professor, o que é a concentração comum? É uma concentração que a gente expressa, essa concentração que Primeiro, vamos ver o seguinte. O que é essa danada dessa concentração? A concentração nada mais é o quanto o soluto está concentrado dentro do solvente, ou então dentro da solução. Vamos pensar dessa forma. Dentro daquela solução, quanto tem do soluto? A gente chama isso de concentração. Pense na concentração como aquela questão do suco, se ele está forte ou se ele está ralo. Certo? Então, quando o suco está com gosto muito forte, é porque está muito concentrado. Quando ele está com um gostinho muito ralinho, é porque ele está muito menos concentrado, ele está mais
diluído. Então, concentração é uma forma de você expressar o quanto do soluto, da substância que importa, vai ter dentro da mistura, dentro da solução. Voltando para cá, o que você tem que prestar atenção, da concentração comum, que é o que está em foco agora, que a pessoa aqui está com dúvida no que seria a concentração comum, está aqui, concentração comum. Concentração comum é a relação entre massa do soluto pelo volume da solução, certo? Então, eu tenho aqui a massa da substância que importa, né? A massa de quem? Do soluto, que é o que importa, vamos dizer, o açúcar, né? No suco, né? É o que vai importar. E esse volume aqui é o volume do suco, né? O volume da solução, vamos dizer assim, do suco não, da garapa, se você fez água com açúcar, né? Porque o suco não seria uma solução, certo? Então é isso, nada mais do que isso, não é difícil. Talvez você já tenha entendido, você precise apenas de um reforço do que seria isso, certo? Então espero ter aí respondido. Então você vai se preocupar com as grandezas, as unidades de medidas que estão envolvidas. Então aqui é a grandeza massa dividido pela grandeza volume, certo? A unidade de medida da massa, nesse caso aqui, ela pode ser o quê? Pode ser grama, ela pode ser escrevendo aqui embaixo, né? Porque fica melhor aqui, né? Ela pode ser grama, ela pode ser miligrama, ela pode ser micrograma no caso da concentração comum, certo? No caso da concentração em mol por litro, estão envolvidas outras grandezas diferentes, né? Vai estar envolvido a quantidade de matéria e vai estar envolvido a grandeza volume aqui embaixo. Então, o que muda é essa grandeza de cima. Então, são as grandezas, as unidades de medida que estão envolvidas que vai mudar de uma unidade de concentração para outra. Espero ter respondido e agora vamos para a próxima. Próxima questão aqui. E também não entendi o que é fração molar de um soluto. Veja só. O que é uma fração? Professor, eu não sei o que é uma fração. Você primeiro tem que saber o que é uma fração para poder você entender o que é uma fração molar. Eu tenho uma laranja, né? Vamos lá, laranja faz mais bem para a saúde do que pizza. Eu tenho aqui uma laranja e aqui são os baguinhos da laranja. Essa laranja, ela tem quantos baguinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baguinhos da laranja. Tem 7, certo? Aí eu pego 2 bagos da laranja, certo? E dou para alguém. Fico com 5. Então, eu pego 2 bagos de 7 e dou para alguém. E fico com quanto? 5 bagos de 7, certo? Então, isso aqui é uma fração, certo? Isso aqui é outra fração. Certo? O que é uma fração molar, professor? A diferença da fração molar para a fração da laranja é que na fração molar é por número de mols. É um pedaço, uma parte dos números de mols e não uma parte dos bagos da laranja. No caso da laranja, né, a fração vai ser a fração da laranja. No caso da fração molar, vai ser a fração de quê? Vai ser a fração em mols da solução. Eu quero saber quanto tem ali, quanto daquela solução vai ser soluto, certo? E quanto daquela solução vai ser solvente. Mas isso poderia ser em massa, isso poderia ser em volume, mas nesse caso, na fração molar não é, nem em massa nem em volume, vai ser apenas em mol. Então, no caso aqui, eu tenho essa fração daqui, da laranja, né? Que é uma parte da laranja, que é os 2 bagos, pelo todo, dividido pelo todo. E aqui eu tenho a outra fração da laranja, que é uma parte da laranja, que é os 5 bagos, dividido pelo todo. Então, sempre vai ser a parte, preste bem atenção nisso, dividido pelo todo. Sempre vai ser isso. A parte que você deu para alguém, dividido pelo todo que você tem. A parte que você ficou, dividido pelo todo que você tem. E aí, no caso da fração molar, vai ser a mesma coisa, né? Eu tenho uma solução, certo? Então, eu vou dizer aqui, a minha fração, deixa que letra feia, desculpa aí, a minha fração molar, certo, do soluto, no caso, eu quero saber a parte do soluto, que é como se fosse a parte que eu dei para alguém, né? E eu tenho também, além da fração molar do soluto, eu tenho a fração molar do solvente, né? Então, o que é isso aqui? Veja só, passa um tracinho aqui para dividir, porque fração é uma divisão, né? Então,
O todo que eu estou falando, a laranja inteira, é o número de mol da solução. Então aqui também vai ser o número de mol da solução, né? Mas a fração em mol do soluto é apenas o número de mols do soluto dividido pelo todo, né? Enquanto que a fração molar do solvente vai ser o número de mol do solvente dividido pelo todo. Então, como se fosse aqui a laranja que eu dei e aqui a laranja que eu fiquei. Tá certo? Mas veja que os dois é dividido pela mesma coisa que é o todo. Então, fração nada mais é do que uma parte dentro de um todo. Tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido responder. Vamos para a próxima. Então, como você viu, não houveram mais dúvidas. Essas aí foram todas as dúvidas que eu consegui pegar até esse momento, do dia 14 de julho até as 11 horas. E fica aí o meu desejo de que você realmente tenha coragem, tenha motivação para estudar durante esses dias, para se dar bem na avaliação da próxima semana, no simulado da próxima semana. Tanto as turmas do terceiro ano como as turmas do segundo ano, do Pedro Reis ou do Gabino Besouro, certo? Antes de encerrar, eu queria pedir o seguinte: curta o vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva se você não tiver inscrito, certo? E ative o sininho para você receber as atualizações, mesmo antes delas serem postadas no Classroom. Por exemplo, eu vou agora fechar esse vídeo, né? Você já teve a sua segunda aula essa semana, porque esse vídeo aqui é direcionado para a segunda aula da semana. Então, aí o que vai acontecer é que a gente não vai ter mais uma oportunidade de postar isso antes da prova. Se você tiver ativado o sininho lá no YouTube, então você vai receber essa notificação como um vídeo novo do professor Abdias no canal, e aí você vai poder assistir antes mesmo que eu poste no dia da prova. Porque essas dúvidas vão ser postadas também, esse vídeo no Classroom, lá no dia que a gente for fazer a prova na primeira aula da semana que vem. Tá ok? Na primeira aula não, no momento da nossa prova, porque o calendário é diferenciado, né? Então, fica aí a dica, curta para eu saber que vocês estão assistindo, faça um comentário para eu saber se você gostou ou se você não gostou. Se você ficou ainda com dúvida, deixe lá registrado o seu comentário ou venha no meu privado, entendeu? E aí, quando for o momento da sua aula, eu vejo se dá para a gente responder. E é isso aí. Um abraço e boa prova na semana que vem.